Terceiro bloco do Fluminense Debate, Marcelo Savioli. Eu te cortei no último bloco e, sendo justo, lhe dou o direito à palavra. Continua a falar aí. O que você está falando mesmo? Então, justiça seja feita. A gente estava falando do Jackson Vasconcelos, que é o diretor executivo do Fluminense, braço direito do presidente Peter Simpson, que palestrou nesse seminário, e falou uma coisa que eu gostei muito, que eu adorei porque se coaduna com o meu pensamento sobre o assunto. Ele falou que a política tem que instrumentalizar a gestão e não ser um obstáculo. E que o caminho, porque o Fluminense, todo mundo sabe que o Fluminense tem 450 correntes políticas diferentes, até dentro da própria situação, ela é dividida, e tem pessoas que discordam de algumas coisas propostas pela própria gestão, né? Então, tem esse problema. E ele falou uma coisa que eu mais acredito no mundo: a tática correta é a tática do convencimento. Né, do convencimento, do diálogo, e não do confronto, da coerção. Né? Isso aí eu acho que é uma coisa que tem que ficar na cabeça de todas as pessoas que fazem política dentro do Fluminense. A gente precisa de diálogo, de união. Cada um tem seus interesses, cada um tem seus pontos de vista, mas nós temos que sentar. É por isso, inclusive, que eu acho que eu vejo tanto valor, né, nesse evento, né, nesse seminário que foi feito, né, e classifico talvez como um dos fatos mais importantes da história do Fluminense até hoje. Nós vamos saber se realmente vai repercutir nesse nível, né, de grande fato histórico, se aquilo for transformado, se aquilo for documentado, se aquilo ali se transformar em ações de fato de planejamento para o futuro. Isso me lembra muito o sócio... Aliás, planejamento para o passado seria difícil, né? Pensando bem, eu tentei alguma resposta, mas ele tem a razão, é difícil. Isso me lembra até o sócio futebol, quando o Peter faz a declaração no avião na ida para a Argentina, que ele diz que os sócios tinham a obrigação de aceitar o sócio-futebol, de que o Fluminense tinha que emplacar o sócio-futebol, tinham que fazer pressão nos sócios, e depois você já vê a diretoria segurando esse discurso, começando mais essa estratégia do convencimento mesmo, porque é aquilo. Se você tenta impor algo, a resistência vai vir, independente da pessoa nem pensar. Ela não vai nem pensar, poxa, está me impondo algo, eu não quero isso. Por mais que seja a melhor coisa do mundo para ela. Mas aí a questão, Savioli, quando você diz essa questão até do convencimento, bonito, legal, é importante convencer, mas até que ponto as pessoas estão abertas a abrirem mão de suas posições, e que são posições políticas, não são posições assim de é só o bem do Fluminense. Cada um tem o seu bem para o Fluminense e tem o Fluminense que lhe faz bem. Infelizmente é assim que as coisas acontecem, mas vamos falar de futebol, que planejamento 2022 nós já falamos bastante. O Sérgio está doido. O Sérgio está doido para falar mais de planejamento. O Sérgio fala de planejamento, tô brincando. O Sérgio não aguenta mais ouvir de planejamento. Verdade. Porque ele trabalha com isso. Não é isso. É que essa discussão ela fica vazia se não tiver ação concreta para amanhã, para já. E essa história toda de vaidade política dentro de clube eu acho muito chato. Isso é fato. Eu quero saber se o Thiago Neves joga domingo, se o Conca vem, se o Fred vai jogar. Então é esse assunto que a gente vai falar mesmo. Thiago Neves numa recuperação espantosa. Eu nunca vi um jogador se recuperar de uma cirurgia no joelho no tempo tão curto quanto foi o Thiago Neves. Fred também vai participar de um jogo treino que vai acontecer nessa terça-feira nas Laranjeiras. Vai estar o Fred, o Thiago Neves, não lembra exatamente contra qual time. É um desses times pequenos aí, Savioli, você sabe? Você lembra qual time? Você que responde agora pelo tricolor.com? Rapaz, eu juro pra você que eu li isso antes de sair pra cá, mas eu esqueci o nome do time. Eu também li, você lembra, Sérgio? Esqueci a menor ideia. Enfim, é um time pequeno desses aí. E nem li, acho a notícia, inclusive, péssima, né? Vai jogar jogo treino, vai machucar no jogo treino, não joga domingo, é isso? Porque o Fred é um sim, um talvez e um não. Agora a gente tá qual? No talvez, é isso? Putz, grila. Pessoal, domingo já acho que, azedou. Aliás, gente, por falar em recuperação rápida, você elogiou a recuperação do Thiago Neves, a gente podia elogiar também a recuperação do Diguinho, Diguinho, outro dia eu perguntei aqui se ele estava vivo, né? Por uma questão de consideração, não vejo Diguinho há muito tempo e tal, queria saber se o rapaz está vivo e tudo. A recuperação rápida, em tempo recorde. E o Rafael Moura, que pessoa disciplinada, cara. Porque o Fluminense, a CBF impôs uma suspensão
O Fluminense reverteu a suspensão, mas ele faz questão de cumprir a suspensão. Se está suspenso por 10 jogos, ele não, eu fiz mesmo, eu tenho que ficar suspenso. Eu já falei esse troço aqui. Não, foi lesão automática. Porque enquanto ele estava suspenso, ele não estava lesionado. Bastou reverter a suspensão, não, agora está lesionado. Pô, brincadeira, vamos tratar de jogar, né? A turma do chinelinho no Fluminense só aumenta. E aí vamos falar que eu sou corneta. Aí vem a história da vitória de domingo. Muito bacana, pô, o Fluminense fez uma excelente atuação, gostei, acho que foi um bom resultado, quer dizer, foi um bom resultado, é óbvio, né, não estou falando nada demais, mas acho que foi um resultado conquistado de uma maneira legal, eficiente e tal, graças ao Deco. Aí, por quanto tempo a gente tem o Deco? Qual é a sequência de jogos que o Deco consegue fazer? Aí daqui a pouco sai o Deco, aí volta o Fred, aí volta o Thiago. O que eu cobro do Fluminense é que essa galera esteja em campo toda semana. Ou que falte um, falte outro, mas que você tenha uma base de time. É uma coisa sintomática, o Fluminense tem 12 gols no campeonato, o Deco é o artilheiro da equipe com 2 gols. O Fluminense tem 10 jogadores, 9 jogadores com 1 gol marcado. A gente não consegue nem repetir o jogador, não repete. Isso é um sintoma de eficiência, de variância, de um monte de gente faz gol. Também não é bem assim, não. É um sintoma de falta de referência também. Que a referência deveria ser o Fred. Mas, falando agora, projetando o retorno desses jogadores. O Thiago Neves, voltando de lesão, ele agora vai ter que brigar por posição como o Wagner, que vem jogando bem. Sem chance. Tira o Wagner correndo e bota o Thiago Neves, né? Bota o Thiago Neves. Porra, o Thiago Neves brigar com posição com o Wagner, eu sou o Thiago Neves e vou embora. Peço minhas contas e vou embora. Sua percepção é a mesma, Savioli? Com certeza. Bom, eu achava que ia ter discordância nesse assunto. Nós somos 3 que pensam o mesmo. Eu também acho que o Thiago Neves tem. Pega a camisa, entra e vai jogar. E o retorno do Fred? Se ele retornar, né? O Fred vai te pegar? Olha só, essa pergunta é minha. Eu sou o âncora. Ele já me perguntou isso outro dia, se o Fred ia me pegar. Cara, Pegou? O retorno do Fred é um negócio muito complexo. Eu espero que retorne. Já falei aqui mais de uma vez, é um jogador extra classe, melhor atacante de área do país, disparado, assim, muito mais inteligente, muito mais jogador que os outros, mas precisa ir lá de vez em quando, né? Aí você está me dizendo que ele vai fazer um jogo treino amanhã nas Laranjeiras, eu já estou preocupado. Eu adoro começar as matérias. Já fazia isso no Fluminense, etc. Né, quando a gente tinha aquele volume de cobertura jornalística, que era fazer os trocadilhos, né, com a história do Fred vai te pegar, aí o Fred vai descansar, o Fred vai se poupar. Foi mais ou menos por aí. Fluminense e Náutico, próximo sábado, às 4h20 da tarde. É jogo para ganhar também, né? Mesmo fora de casa. Até porque o Fluminense se porta muito bem atuando fora de casa. Às vezes melhor até do que dentro de casa. Eu acho que sim. Eu acho que o Fluminense tem que entrar para ganhar todos os jogos. Aliás, como diz o Abel Braga, né? Tem que entrar para ganhar sempre. Agora, o Fluminense vai contar, ou pelo menos deve contar, com o retorno do Fred, deve contar com o retorno do Thiago Neves. Né? O Valencia já começou a ganhar ritmo de jogo, logo vai ser titular. Né? Será? Pouco provável, né? A gente tem agora uma coisa que eu queria abordar. Essa semana, né, há vários aquele entra e sai de meio de temporada. Estão voltando o Martinúcio, quer dizer, voltando não, mas está terminando o contrato. Martinúcio não deve voltar, não deve voltar. Está terminando ele volta, mas a diretoria do Fluminense já disse que não tem interesse em permanecer com o jogador, quer emprestar novamente. Olha, já que você puxou esse assunto mesmo que eu vou puxar aqui na pauta para a gente já englobar tudo e já passar a palavra. Lanzini, Rafael Sobis. A situação é a seguinte, o Fluminense está querendo mantê-los por mais um ano, vai ter uma reunião amanhã para tentar essa manutenção, parece que vão ficar. O River Plate, antes irredutível, só aceitava vender o Lanzini, entendeu que o Lanzini não vai ser útil para o River Plate no próximo campeonato argentino na primeira divisão, e tirá-lo da vitrine também seria desvalorizar o jogador. Então a tendência é que o Lanzini siga no Fluminense por mais uma temporada emprestado como opção de compra, que eu espero que o Rodrigo Caetano, Marcelo Teixeira saibam negociar em condições mais vantajosas para o Fluminense, ou seja, que a opção de compra seja mais barata. Já o Rafael Sobis, a briga com o Grêmio, e o Fluminense está com muita vontade de manter o Rafael Sobis, e já teve uma declaração de que o Rafael Sobis ele não vai para outro time do Brasil, ele iria realmente só estender o seu vínculo com o Fluminense. Marcelo Savioli, era isso mais ou menos sobre isso que você falar. Fala aí o que você pensa sobre isso. Não, mas já que você já deu introdução no assunto, até me surpreende essa questão do Lanzini de terem aumentado as possibilidades dele ficar. Né? Mas eu vejo o seguinte, o Lanzini e o Rafael Sobis
podem sair. Há uma boa possibilidade de que eles saiam, porque o Fluminense não tem dinheiro para comprar nenhum dos dois. Lanzini está saindo por 25 milhões. Só renovação de empréstimo. 25 milhões. Né? É um valor que ninguém paga. 28. 28 milhões. O Sobis está saindo por 15 milhões. Então, o Fluminense não tem dinheiro para isso. Né? Surgiu a informação de que o Fluminense faria uma proposta de 8 milhões de reais. O valor são em reais. Vamos fazer o quê? Vamos fazer vaquinha para trazer? Para arrumar esse dinheiro? Eu sinceramente, eu nem vejo necessidade. Embora aquilo, o Sobis é um cara que entra, que muda o rumo do jogo, às vezes arranja um chute que pode ser o gol do título, mas eu realmente não vejo. Porque se a gente está buscando equilíbrio contábil e financeiro, acho que a gente não tem como investir 8 milhões na compra de ninguém. Prorrogação de empréstimo, tudo bem. Né? Agora, não acredito nisso. E se esse dinheiro partir dos cofres da Unimed como porcentagem do valor do jogador? Olha, tudo bem, o Sobis é um jogador interessante. Agora, quando você começa a pensar que você tem o Fred, você tem o Deco... Tem o Fred? Tem o Deco? Pois é. É o que você tem mais ou menos o Fred. Quando, né? Tem de vez em quando. Pois é. Você nem sempre tem o Fred, você nem sempre tem o Deco. Caso seria, você tem o Wellington Neves, e o Sobis é outro jogador. O Sobis é outro jogador que se machuca muito também. Então, acho que você ter 3 jogadores, você investir... Sabe, vamos tentar investir então em manter a garotada, fazer um contrato, dar um aumento de salário para o Ney, para o Marco Júnior. Eu acho que é muito melhor. Nem. E outra coisa, se você tiver o Lanzini e o Sobis saindo, o contrato do Marquinho, de empréstimo do Marquinho, com a Roma está terminando. Repatria o Marquinho, que o Marquinho joga na posição do Lanzini. Ele diz que vai efetuar a compra do jogador. Não compra. Ele não tem dinheiro. A Roma não tem dinheiro para comprar. A Roma tem o direito à opção de compra do Marquinho por um valor, se não me engano, de 4,5 milhões de euros, algo desse tipo. Que ele pode exercer até a metade do mês que vem. Acontece que a Roma acabou de gastar algo mais de 30 milhões, 25 a 35 milhões, com um jogador que se chama Borini. E com isso, parece que eles ficaram sem dinheiro para manter o Marquinho, para contratar em definitivo o Marquinho. Ou seja, em tese, a Roma vai tentar prorrogar esse empréstimo com o Fluminense. Fora isso, ainda existem outros jogadores que estão... Outros clubes que estão interessados em trazer o Marquinho. Então, acho improvável que o Marquinho volte ao Fluminense. Agora, você tem um problema aí. Né? Porque se o Lanzini sai, a gente fica com Deco, né? com Wagner e com o Thiago Neves para ocupar aquela faixa de criação do meio de campo. A volta do Marquinhos seria uma solução. A volta do Marquinhos seria um complemento para ser o substituto vamos dizer assim, do Thiago Neves, e o Wagner ser o substituto do Deco. Aí quando a gente fala em planejamento, em seminário de planejamento, blá, 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 eu acho que a gente precisa começar a planejar pelo próprio elenco. O que o Fluminense quer fazer? Quais são os jogadores que o Fluminense precisa? Quais são as posições que o Fluminense tem jogadores em quantidade e de qualidade suficiente para suprir as carências do clube? Quais são as posições que nós temos jogadores com histórico de lesão que não vão estar todo dia em campo? Será que tem necessidade de ter 55 atacantes com a mesma característica, 39 volantes, 72 zagueiros iguais? Assim, é uma questão de planejar, mas começa a planejar o elenco, então, vê onde vai ser colocado esse dinheiro, vê onde vai ser investido. Será que vale a pena gastar 8 milhões no Sobis? Será que vale a pena gastar X milhões no Lanzini, no Marquinhos? Enfim, não estou aqui falando de nomes, eu estou falando de filosofia, de planejamento, até que acerte ou erre. Mas o Fluminense precisa parar também um pouquinho de montar elenco a esmo. Né? O Fluminense precisa montar o seu elenco de forma organizada, disciplinada, estudada, planejada. Eu acho engraçado o Abel, essa semana, andou dizendo que o Fluminense não precisa de reforços. Eu discordo dele, eu acho que a gente ainda precisa de reforços sim, tem posições carentes, a gente não tem lateral direita, o que está lá é muito fraco, o Wallace jogou um jogo e saiu do time, também não correspondeu, o Fluminense falta peça tem carência de peças de reposição de algumas posições, em compensação tem outras posições que a gente tem profusão e quantidade para dar, vender, emprestar, então precisa começar o planejamento pelo próprio elenco. E já foi bem pior, né? Agora, eu acho que até deu uma melhorada de uns tempos para cá. Né? Começou a haver algum planejamento dentro do Fluminense. Não tinha nenhum. Né? Aliás, nós tínhamos um vice-presidente que era vinculado à patrocinadora. Senhores, esgotamos o tempo do programa, então, rapidamente, aqui o destaque final de cada um, para a gente pensar na semana que vem. O destaque final é que nós vamos enfrentar o Náutico com o perigoso Araújo, né, que agora pelo menos é visto em campo, que no Fluminense, no período que ele teve aqui, não era visto em campo.
fez 5 partidas no Campeonato Brasileiro, marcou 4 gols. E o poderoso Márcio Rosário na defesa, né? Acho que o Fluminense vai ter problemas aí pela frente com Araújo e Márcio Rosário no time do Náutico. Brincadeiras à parte, espero uma vitória convincente do O Fluminense. Fred está muito acostumado a nos treinamentos fazer o que quer do Márcio Rosário. Espero que no jogo isso aconteça. Ele treina? Isso se ele estiver lá também, né? É você agora, Savioli. Bom, eu fiquei aqui esperando durante o programa inteiro. Otricolor.com. Pois é, eu pensei que ele fosse, né, me chamar para falar a respeito do projeto. Otricolor.com. Pois é, eu fiquei de dar Otricolor.com. Eu fiquei de dar a novidade, né? Não, né? Eu fiquei de comunicar a novidade, né, para os nossos... O cara falou que ia anunciar em primeira mão o site aqui. Tá todo mundo aguardando. Tá bom, vem assinar, vem anunciar. Todo mundo quer ver o site e tal. Pois Vamos é, ver. passei... Aí ele vai e não vem, não aparece no Pois programa. a verdade é o seguinte, eu passei 3 semanas seguidas trabalhando da hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir. No Otricolor.com. No otricolor.com. Gente, otricolor.com.br, otricolor.com, tá? Só entrar lá. O site está muito legal. O site, na verdade, ele é um negócio, ele é uma empresa, nós temos CNPJ, somos uma empresa de marketing. Otricolor.com. Otricolor.com, né? Somos uma empresa de marketing, né? E o grande fundamento disso é o seguinte, tá? Eu acho que isso é muito legal que seja dito. Para que nós possamos fazer esse trabalho, né, que nós começamos a fazer em maio de 2010, né, ou seja, de nos dedicarmos full time ao clube para fazer o jornalismo, para poder comunicar. O Sérgio Trigo está dizendo aqui que o tempo acabou. Eu já vou encerrar, gente. A produção ali enquanto aqui a Fluminense em debate, lá é Branca de Neve e os 7 Anões, né? Porque só tem baixinho lá na produção. Otricolor.com. A gente olha daqui e não vê o pessoal lá. Produção, vou terminar já. Então, é isso. A gente tem que fazer uma coisa... Corta o cara. O cara chamou vocês aí de Branca de Neve 7. Corta o microfone, acaba o programa, corta o cara, pô. Entendeu? Chega, tchau, boa noite, pessoal, boa noite. Só para concluir, a ideia é que a gente faça uma coisa que seja rentável para que a gente possa ter longevidade, né, e para a gente possa tocar o projeto à frente. Com certeza, na semana que vem, o Marcelo Vieira vai me perguntar, eu vou poder falar mais detalhadamente do projeto. Boa noite para vocês. Boa noite, Vieira, boa noite, Trigo. Mas antes de terminar, qual é o endereço do site mesmo? Bom, então, é otricolor.com.br, otricolor.com. Tem o HTTP e o www também, né? Primeiro o www, depois o HTTP. Enfim, você tá no fluminenseetcetera.com.br e semana que vem a gente volta com o Marcelo Savioli presente, porque parece que o Sérgio não vai poder vir. Então tá aqui no ar, hein? Você vem. Com certeza. Já passou a tempestade pior, a partir de agora eu estou vindo toda segunda-feira. Que diga-se de passagem, não somos concorrentes, somos parceiros. Somos amigos, como sempre. Até semana que vem. Otricolor.com.